Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre deserto. Eu acredito que todos nós, uma hora ou outra, nós iremos passar pelo deserto. Se você já passou, ou está passando, ou ainda vai passar. Eu acredito sinceramente que esse é o caminho, esse é um trajeto que Deus escolhe para que a gente realmente viva tudo aquilo que nós queremos viver em Deus. Eu já vou falar um pouco melhor sobre isso, mas quando a gente olha para a história do próprio Jesus, a gente vê que o deserto, ele é um momento que antecede. Acontece muitas vezes uma prova antes de uma promoção. O deserto é um lugar de preparação para que a gente consiga sustentar tudo aquilo, na verdade, que Deus quer nos entregar. Então, às vezes, nós reclamamos do deserto, e eu tô falando por mim, mas às vezes eu esqueço, ele é o caminho, ele é o trajeto necessário para que eu saia do Egito e chegue à Terra Prometida. Aquele lugar que eu tanto quis, aquele lugar que eu sonho, aquele lugar que, na verdade, Deus já preparou e projetou para mim. Tem outras histórias na Bíblia que falam sobre o deserto. Por exemplo, o povo, quando sai da Babilônia, do exílio babilônico, eles passam por um trajeto, e esse trajeto é o qual? Um deserto, antes de voltarem para Jerusalém, antes de voltarem para Sião. Então, o caminho que Jesus preparou para mim e para você, por mais que a gente não goste, é o deserto. Se você for ver lá a própria história de Jesus, em Mateus 4, já no versículo 1 diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa interessante, não? Jesus, ele é conduzido pelo próprio Espírito Santo. E uma das coisas que eu gostaria de falar aqui, já nesse primeiro ponto, é o seguinte: muitas vezes nós olhamos o deserto como um lugar de provação. Mas o que eu tenho entendido até o momento que não. O deserto, ele não é um lugar de provação, ele é um lugar de preparação. E por que eu falo isso? Porque no deserto, se a gente olhar para o significado da palavra deserto, é um lugar seco, árido, com escassez crônica de água. Ele não é um lugar que você consegue viver ali. Você não consegue plantar, colher, armazenar nada. Ele realmente é um lugar de passagem. Então, assim, ele é um lugar que ele é projetado e preparado para que você dependa completamente de Deus. Não adianta você tentar ali produzir com as suas mãos. Quando nós lemos a história do povo de Israel, nós vemos primeiramente o quê? Que Deus os liberta do Egito. E eles vão passar por esse tempo da preparação. E eu vejo muito isso. Esse tempo também diz sobre o quê? O tempo de tirar o Egito de dentro deles. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Às vezes é muito fácil Deus te tirar de uma mesa, de um lugar, de uma condição, mas às vezes leva um tempo, uma preparação para que aquilo saia de dentro de você. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que Deus te trocou de mesa. Deus te tirou de uma mesa, de uma terra de escravidão, onde você era escravo do medo, da insegurança, por exemplo. Só que a insegurança e o medo, até que ele saia completamente de dentro de você, vai levar um tempo. Porque às vezes, para pensar comigo, você ficou 20 anos, 30, 40 anos vivendo sobre aquele governo de medo, de ansiedade, de preocupação. E aí vai levar um tempo. Aí Deus vai tirar, às vezes, você de um lugar que causava muitos gatilhos em você do medo e da preocupação, da ansiedade. Mas até que a ansiedade e o medo saiam completamente de você, às vezes, não estou dizendo que isso é uma regra, mas muitas vezes isso leva um tempo, porque Deus, ele precisa construir algo em você. Uma das lições que eu aprendi no deserto da minha vida é que o deserto, ele é um lugar de preparação e de quebrantamento. Então ele é uma escola de treinamento. Quando a gente olha a nossa identidade, uma das coisas mais importantes para Deus e que ele vai investir pesado é você descobrir quem você é. E isso leva tempo. Porque, às vezes, como eu disse, foram 20, 30 anos você vivendo sob uma mentira. Você construiu toda a tua vida em cima daquela mentira, em cima da areia. E aí
Às vezes aquilo vai desmoronar, você vai sair daquela condição, mas até Deus realmente ele conseguir construir agora, tirar todo o lixo, todo o entulho, toda a areia, todo o morro, toda a montanha, aplanar todo o vale dentro do seu coração, em você primeiro, vai levar um tempo. Às vezes não é de uma forma instantânea, não é em um dia. Nós às vezes vivemos milagres com Deus e eles são instantâneos. Eu já vivi isso e eu tenho certeza que você já viveu, ou se ainda não viveu, já declaro que você vai viver. Só que tem outras coisas que com Deus é uma gestação, é um processo. E nós vamos ver então que uma das funções, das finalidades do deserto, uma coisa que eu tenho pensado muito. Você sabe por que você está passando e vivendo o que você está vivendo? A finalidade do deserto é me preparar para aquilo que Deus quer que eu viva e que eu também quero viver. Então, assim, Deus não é pego de surpresa. Quando nós olhamos para a criação do mundo, quando nós olhamos para nós, para tudo, Deus ele já preparou tudo antes. Então, assim, o deserto não é um plano B. Deus não te colocou numa situação desértica, talvez assim que você está em ruínas, num lugar que você olha e só vê pó, desolação, solitude. Não. Ele é um lugar projetado para que a sua carne morra. Para que a sua forma de viver com a força do seu braço, com o seu intelecto, com os seus sentimentos, ele vai ser colocado à prova ali e ele vai morrer. E quando Deus derruba isso, é para o quê? Para que ele consiga construir a verdadeira base, a verdadeira identidade, que os seus olhos mudem em relação ao deserto. Muitas vezes nós olhamos as situações caóticas, desconfortáveis da nossa vida e a gente reclama, porque a gente não gostaria de estar vivendo aquilo. Só que assim, Senhor, eu oro até por mim, por nós, por você. Nós precisamos ver o que o Senhor está vendo. Então assim, Senhor, eu sei que desse lugar o Senhor vai fazer algo novo. Eu sei que essa parte do deserto, essa parte seca da minha vida, na verdade é para me mostrar o quanto eu estava me baseando em coisas erradas, em princípios humanos, em tradições talvez mundanas, familiares, em dores, em traumas. E agora o Senhor está tirando todos os apoios, está tirando todas as mentiras. E agora o Senhor está me embasando, me enraizando em Ti. Então que a gente possa agradecer ao deserto da nossa vida. Porque é o deserto que é o caminho que Deus escolheu para te levar à sua terra prometida. Então hoje eu oro para que você comece a enxergar Deus. Pai, eu oro nesse momento, que no nosso momento mais difícil, talvez mais seco, mais conturbado, a gente consiga Te ver. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente, no meio desse caos, dessa poeira, desse pó, a gente consiga Te enxergar, ver além, ver aquilo que o Senhor está vendo e acreditar que desse lugar seco vai sair vida. É isso que eu oro, no nome de Jesus. Amém.